esse termo se trata? Ouve o episódio até o fim que vais descobrir e eu vou falar um pouco deste conceito e vamos poder discutir um pouco esta questão que na verdade é presente em várias situações do nosso dia a dia e nós nem temos a noção de que isto aconteça. Olá, eu sou a tua host e este é o podcast The Set Before the Sunset. Primeiro eu gostava de dizer-vos que eu continuei a ler o livro do qual eu falei-vos ontem e no final deste episódio, depois de falar do tema que proponho hoje para nós, vou fazer-vos uma atualização da minha progressão e se eu já mudei de opinião em relação ao livro, se já está mais interessante, se agravou-se a situação e tudo mais. E portanto fica até o final que eu conto-vos como é que está a decorrer este processo no final do mesmo. Mas para já vamos falar de incompetência estratégica. Este foi um termo que eu ouvi recentemente, numa coisa de entre 3 ou 4 meses atrás, enquanto escutava um podcast. O contexto do podcast era duas entrevistadoras que falavam com um homem que tinha sido pai recentemente, se não estou em erro, ou era pai. E portanto eles entre vários temas que abordaram, falaram desta questão, porque fala-se muito da maternidade, mas hoje em dia tem-se levado à tona também o papel do pai, ou seja, a paternidade. Como é que é possível o pai ajudar e apoiar e ser pai e equilibrar as funções que são lidar de um bebê, desconstruir algumas noções que existem do cargo e papel total da mãe sobre este novo ser, e desconstruir também o que é o papel do pai, o que é ele, em que pode ajudar, o que é que pode fazer, né? Porque nós falamos que na questão da ajuda dentro de casa existe, mas não existe, ou seja, tenta-se que seja uma dinâmica onde nenhum dos dois do casal é visto como um ajudante do outro, né? Fazem-se as tarefas de forma dividida, espera-se que de forma equilibrada, mas não tendo um como ajudante e outro como o papel principal em papéis ou tarefas específicas. E portanto é esta questão que também levantavam a questionar como é que era a sua vida como pai, o que é que mudou na visão dele como desde que foi pai. E uma das coisas interessantes também a ouvir outros podcasts que agora me lembrei é que há uma noção, claro, generalizada, que a maternidade é muito mãe-filho, né? O mãe e novo ser, e descora-se muito do impacto que este processo, que é o gerar um novo ser e o educar ou cuidar do novo ser nos primeiros anos, realmente significa, e como é que se pode fazer este processo como casal. Então o que eu quero dizer é que regra geral pensa-se muito que este é um papel que é da mãe, é a mãe que vai nutrir, é a mãe que carrega o ser durante 9 meses, é a mãe que amamenta, é a mãe que tem o sexto sentido, é a mãe que tem aquela conexão que é divina, espiritual e de outra dimensão, e daí também tira-se de alguma maneira tira-se a responsabilidade da parte do pai, mas também tira-se a possibilidade deste pai poder explorar mais o seu potencial como cuidador daquele ser,
muitas das vezes baseado também naqueles, voltamos à questão biológica, baseado no facto de, mas eu nunca vou poder gerar um filho. Sim, nunca vais poder gerar o filho, mas a partir do momento que o filho sai do útero da mãe ou de dentro da mãe, tu tens igual oportunidade de cuidar deste ser, seja através da amamentação, inclusive quando é dada através do beberum, né? Mas cuidar de outras maneiras, porque cuidado de um bebê não é simplesmente o amamentar, certo? Ele faz outras coisas. Eu nunca fui mãe, mas tive uma irmã mais nova. Claro que isso não quero aqui dizer de jeito nenhum que ter uma irmã mais nova equivale a ser mãe de alguém, mas tenho noção mínima da dinâmica que é ter um novo bebê dentro de casa, e portanto nos primeiros meses o que o bebê faz é literalmente comer, dormir, comer, dormir, comer, dormir, comer, dormir. Ou seja, onde começa a interação deste ser com o mundo, efetivamente, é muito limitada e vai crescendo ao longo do tempo. Vai se desenvolvendo ao longo do tempo. E, portanto, isto tudo para dizer o quê? Existe esta noção de que o pai está muito afastado e tem a impossibilidade imposta pela biologia de não poder cuidar deste ser ou se conectar com este ser sequer porque não tem a possibilidade biológica de o gerar. E isto não é verdade, no sentido em que hoje em dia tem-se criado conceitos e formas de pensar e formas de agir diferentes, no sentido em que, da mesma maneira que nós podemos dividir as tarefas, e não falo de 50 a 50, tanto que a matemática muitas vezes é errônea nessas questões. Como é que divides o que é exatamente 50 a 50, mas é o dividir as tarefas que, no geral, como casal, seja no que diz respeito à renda, seja no que diz respeito ao cuidado do lar físico, que envolve cozinhar, limpeza e tudo mais. Então tem-se arranjado formas novas de pensar neste sentido, que até 30 anos atrás era quase impensável ou muito disruptivo, e hoje em dia há muita gente que ainda gostava de viver no contexto de há 30 anos atrás em termos de divisão de tarefas e papéis dentro de casa, mas felizmente, no meu ponto de vista, existem pessoas que também estão dispostas a explorar outras possibilidades que as deixam igualmente felizes e satisfeitas com essas dinâmicas. E portanto eu acho muito giro esta questão da exploração. Eu acho que não invalida a liberdade, não tira a liberdade de ninguém de querer continuar com os padrões que eram feitos ou seguidos anteriormente, de forma quase generalizada. Claro que para toda a regra há exceções, mas de forma generalizada esta era a forma de viver, muito definido por o homem ser o provedor e a mulher ser a cuidadora então de casa, e este modo de pensar reflete-se, divide-se completamente não só as funções e os papéis dentro de casa, quase as funções e os papéis dos géneros na sociedade no geral, tomando o homem um papel de figura divina que tem o poder de conquista no geral, seja da mulher, seja do dinheiro, e a mulher numa posição de ser conquistada, né? Onde ela por si própria não pode decidir, é decidido por ela o que tem que fazer, nem é decisão, não é por escolha. O que ela tem que fazer é seguir os padrões e se colocar numa posição onde
possa ser escolhida, ou seja, cuidar da beleza, de acordo com os padrões que existiam ontem e continuam a existir para muita gente. E portanto, tendo em consideração estas questões, creio que muita gente se sentia forçada a seguir um padrão que na verdade não encaixava internamente, ou que gostava de explorar outras coisas, e hoje em dia é possível assim fazer. Mas voltando para a questão da incompetência estratégica, o que é que foi dito em relação a isso? Eu tenho aqui uma frase que foi dita no episódio, no podcast, que diz, chama-se incompetência estratégica, que é precisamente esta coisa de ela é que sabe, ou seja, propositadamente não ajudar com a desculpa de que a outra pessoa é melhor a fazer e por isso nem tento fazer a coisa de todo. E isto vale para um lado quanto para o outro, mas isto é no sentido de definir papéis para uns e para outros de acordo com as suas capacidades. Ou seja, inicialmente se define a dinâmica e natural, né? Por exemplo, em que o homem começa, é quem corteja, quem protege e tudo mais, e a mulher, quando se começa a casa, quando se sabe, quando se tem essas capacidades também, é quem cuida da limpeza, da casa, da roupa, da cozinha, da comida. E o homem vai não praticando estas atividades, fazendo outras atividades, sim, isso é facto, como o prover. Não, o prover tiro desta questão, em questão de tarefas e funções. O prover é outra questão que, prontos. Então, que é, por exemplo, conduzir, o levar as pessoas de um lado para o outro, ser responsável por essas dinâmicas, e não muito mais do que isto. Brincadeira. A limpeza do pátio, do jardim, por exemplo, ou levar o lixo para o contentor, e por aí vai. Então criam-se essas dinâmicas que inicialmente parecem naturais, mas que por si só são, como é que eu posso dizer? São representação daqueles padrões que nós fomos inicialmente ensinados a seguir, ou que fomos ensinados que era de alguma maneira o que acontecia. E portanto, creio eu que no mundo utópico, que eu acho que ainda vai existir daqui a alguns anos, depois de nós educarmos os nossos filhos que eles podem fazer todos e quaisquer papéis dentro da casa, e além de poder fazer, eles são incentivados e fazem essas tarefas, porque uma coisa é, na teoria, tudo seres dito constantemente, tu podes, mas na prática tu não o fazes. E depois o que vês são papéis bem distintos, ou seja, vês sempre a tua mãe na cozinha e o teu pai fora, e depois ele aparece simplesmente quando a comida está pronta. O que tu ouviste é que tu provavelmente também vais ter que fazer, mas muita atenção neste detalhe. Muitas das vezes o que é que se diz é, para a mulher é, tu vais ter que fazer, isso não há dúvidas, mas para o homem vais ter que fazer se a tua mulher não souber cozinhar. Então há uma condicionante para o homem cozinhar ou saber cozinhar, e portanto há esses papéis que são definidos. E o que se diz, e este tema vai para um nível acima. A prática faz com que nós tenhamos a falta de prática, faz com que nós tenhamos efetivamente menos prática em exercer tais funções, e temos mais prática em exercer as funções que efetivamente fazemos, e portanto o cozinhar torna-se não se torna second nature para os homens, porque eles cozinham aqui ou ali ou acolá, e portanto ao fim e ao cabo, no final do dia, vai se tornando mais difícil de ter e fazer com que eles estejam nesta posição que não têm praticado de facto.
chegando ao ponto em que eles, afinal, eles na verdade teoricamente sabem o fazer, mas por falta da prática não são tão práticos quanto as mulheres que estiveram toda a vida a beber daquilo e a serem forçadas a beber daquilo. E portanto, chegas a um ponto em que a mulher está a fazer, o homem está a fazer, mas ele próprio sente que, não, mas tu fazes mais rápido, não, mas tu fazes melhor, mas tu fazes com um toque especial. Mas sim, eu faço com essas coisas todas porque eu fui ensinada, e quando eu digo eu, não falo eu como pessoa, a vossa host, falo eu como mulher, no lugar de todas as mulheres. O faço porque a maioria de nós foi incentivada e, para ser sincera, obrigada a estar nesta posição e a aprender a fazer isto, ao invés de estar a fazer as coisas que vocês, homens, também estiveram a aprender por outro lado. Ou seja, por mais que eu quisesse estar no carro a aprender um pouco de mecânica e tudo mais, eu era obrigada, na altura em que vocês podiam estar a ver os carros, as bicicletas, as questões mecânicas e tudo mais, eu era obrigada a estar dentro de uma cozinha rodeada de outras mulheres, porque essa era a regra, a ouvir a dinâmica que acontece quando as mulheres estavam nessa cozinha, e a ser obrigada a aprender as coisas porque cedo ou tarde eu ia ser exigida a fazer o mesmo papel, começando dentro da minha própria casa e continuando dentro da minha própria casa, no sentido da casa dos meus pais, e continuando na minha própria casa, futuramente, seja sozinha ou em casal. E portanto, este é um facto que efetivamente acontece, onde as pessoas jogam esta desculpa de que a outra pessoa sabe melhor para evitar o fazer. E isto vai. E outra questão e outra frase que eu gravei deste episódio foi: ok, tu não sabes fazer uma cena em relação à criança, na questão da maternidade, mas há uma cena que tu podes fazer, que é tratar, por exemplo, da mãe. Isto, eles falaram esta frase no sentido, no contexto da maternidade, ou referindo-se à maternidade e paternidade, onde, lá está, volto a dizer, muitas mães são sobrecarregadas com a ideia de que elas são as únicas pessoas que aquela criança, que aquele ser tem nos primeiros meses de vida, enquanto que os pais são postos mais ou menos à parte e não têm uma atividade ativa sobre estes seres. Mas o que esta frase nos convida a pensar é: prontos, tu estás nesta situação de maternidade ou paternidade e efetivamente consegues perceber que há uma dinâmica que é um pouco difícil de corromper, ou de romper, não corromper, de romper. Seja porque os padrões estão tão engrenados na dinâmica como casal, que chega até a ferir sentimentos que podem estar um pouco mais sensíveis, particularmente da mãe. E portanto, o que esta frase nos convida a pensar em fazer é: ok, eu não posso, entre aspas, não consigo romper a barreira e ter mais conexão e tempo e cuidado em relação ao novo ser, mas posso sim, então, canalizar aquele cuidado que eu gostaria de estar a fazer para o ser, e quem está a fazer a 100% ou 90% é a mãe, então eu vou canalizar esse cuidado para a mãe, seja no banho, seja no preparar as coisas para que ela efetivamente o faça. Quando ela está a amamentar, eu posso estar a tratar de limpar tudo o que é necessário limpar, ou seja, o cuidado da mãe, que é o cuidado do contexto, o ver o que é necessário para auxiliar esta atividade que ativamente, aparentemente, uma só pessoa está a fazer ou pode fazer diretamente, mas que efetivamente nós podemos contribuir dando conforto tanto à mãe e consequentemente ao bebê, e
espero eu que consequentemente ao pai também. Porque o conforto de cada de cada uma das pessoas dentro desta dinâmica é o conforto de todos. E portanto é isto que eu gostava de falar convosco hoje acerca deste tema. É um tema que eu achei bastante interessante e é novo, e eu gostava de poder explorar, e ainda vou explorar mais a fundo futuramente. E agora eu vou falar-vos então do desenvolvimento que eu tenho feito no livro, e começo dizendo que não mudei de opinião. O livro continua a causar-me alguns sentimentos mais para o porque é que eu estou a ler este livro? Não preciso, mas eu gostaria de partilhar algumas ideias que eu fui encontrando em alguns parágrafos. Vamos lá. Ele efetivamente fala, então, justifica, né? Eu li os 2 capítulos e ainda provavelmente leio mais alguns depois deste podcast, mas ele efetivamente volta a ressaltar que a questão de focar, ou não volta a ressaltar, explica um bocadinho porque ele tem a ideia de focar na mulher, né? Porque até o nome do principal capítulo onde ele fala disso o capítulo é O Poder Tem Nome de Mulher, onde ele basicamente diz que faz sentido que nós foquemos no comportamento da mulher, porque efetivamente a mulher é quem tem um papel preponderante dentro das dinâmicas sentimentais ou amorosas ou relacionais, porque geralmente o homem está numa posição, ele não diz passivo, mas ele, da maneira que explica, parece passivo, ou seja, não é quem efetivamente uma vez acorda e pensa em alterar alguma das dinâmicas da relação. Quem está constantemente preocupado com esta questão geralmente é a mulher, o que para mim ainda problemático, e a levantar e a incitar um estereótipo que coloca a responsabilização ou a responsabilidade na mulher, e ainda tentando dizer que isso só acontece porque efetivamente ela é quem pode fazer, porque tem as características e tem este lado mais apurado. Prontos, seja como for. Além disso, tem aqui uns parágrafos interessantes. Eu incrivelmente aconselho a lerem o livro. Então, ele diz coisas como: o poder do homem está desgastado, não tanto pelos processos da emancipação da mulher, mas pelo progressivo desvanecimento do mito da potência masculina. Além disso, no mundo ocidental, a sociedade e as famílias superprotetoras favoreceram nitidamente uma doce castração do homem tradicional, que de boa vontade delega na mulher responsabilidades e papéis por si ostentados no passado. Uau! E continua: a mulher moderna, por outro lado, talvez tenha ficado feliz ao assumir esse poder, se bem que uma conquista, se repete, vira-se contra o próprio vencedor. O fato de a mulher se sentir primeiro satisfeita com essa notável responsabilidade na tomada de decisões, para, com o tempo, descobrir que está profundamente decepcionada e em apuros converte-se numa armadilha relacional. Portanto, ele continua com a ideia de que sim, ela tem o poder, mas efetivamente isso é um erro, basicamente. E pronto, esta é o estado geral, é o estágio geral de onde me encontro no livro. Ainda me encontro agitada internamente, não propriamente excitada por continuar a ouvir esse tipo de ideias, ansiosa pelo momento em que as ideias vão mudar, mas continuando para poder ouvir e saber e conhecer novas perspectivas ou outras perspectivas, porque novas não são,
perspectivas que hoje em dia algumas pessoas acham que ou consideram que estão datadas, mas que infelizmente continuam presentes e provavelmente vão continuar presentes, seja numa minoria de pessoas. E a presença deste tipo de pensamentos afeta diretamente quem está à volta de pessoas que pensam assim, mas dependendo do tamanho das pessoas que são afetadas por este tipo de pensamento, pode afetar o progresso de uma sociedade inteira. E portanto fico hoje por aqui. This is set for now. Até amanhã.